Saudações, forasteiros, aqui é o Kodama do canal Angry Fox Pilgrim em mais um videocast. Hoje me mandaram o vídeo da Yu abordando o tema MGTOW. E como todos vocês sabem, eu tenho a política de não fazer vídeo-resposta, porque a maioria dos vídeos abordando o tema que eu vejo sempre são argumento adigado, que é, basicamente, MGTOWs são misóginos, doentes mentais e fracassados na vida, roda. Estranhamente, vejo mais vídeos de homens que se dizem conservadores fazendo esses ataques do que mulheres que basicamente seriam as mais afetadas pela ascensão dessa comunidade. E como não tem como dialogar com a estupidez, porque o sensato sempre vai perder, eu prefiro me abster de tretas infrutíferas. Agora, a Yu me parece estar acima da média do termômetro bovino, e por isso talvez, e eu posso estar errado também, que pode render bons frutos um vídeo-resposta. É claro que eu vou manter a mesma cordialidade e respeito que ela teve ao abordar o tema, porque, como eu disse, é raro encontrar gente do, entre aspas, mainstream do YouTube que seja ponderado quando fala do assunto. A primeira coisa que eu fiz ao clicar no vídeo é ver a descrição do mesmo e procurar se tem algum comentário fixado, porque isso me ajuda a deduzir o teor do vídeo. E eu encontrei um comentário dela dizendo que o vídeo foi desmonetizado e eu só tenho a dizer bem-vindo ao clube. MGTOW é um tema considerado controverso pelo YouTube e a maioria em peso dos vídeos de canais MGTOW são desmonetizados. Nosso pagamento está nos agradecimentos que temos de homens que disseram que nossos conteúdos salvaram a vida deles. Então, se você tiver interesse de monetizar seu vídeo, não aborde mais esse tema. Mas se o seu compromisso for de abrir o diálogo, já deixo você avisada sobre os próximos vídeos que não terão monetização. Eu gostaria de deixar aqui um disclaimer. Meu intuito não é ensinar a Yu nada sobre MGTOW. Não é convencê-la de nada também. Quem me conhece sabe que eu já saí da mesa de negociação faz tempo e que considero o sistema beirando ao colapso e que não tem salvação. Essa é a birra dos neoconservadores que é eterna contra os MGTOW. Meu objetivo é apresentar o ponto de vista da ótica de cá em relação à opinião da Yu, que provavelmente não teve um contato tão profundo com o tema, e assim os inscritos dela poderem ter a oportunidade de ver um contraponto. Ela começa o vídeo dizendo que MGTOW não é um movimento. Ok. Não é uma religião? Ok. Não é uma filosofia? Ok. Mas é um estilo de vida. Não é bem assim. Eu sei. Você já viu algum MGTOW dizendo por aí que é somente um estilo de vida. Mas como o MGTOW é um fenômeno individual, eu vou discordar desse ponto. O acrônimo MGTOW nasceu como um contraponto, uma divergência de pensamento entre homens que faziam parte do movimento ativista dos direitos dos homens. Isso lá na gringa. Isso já coloca por terra qualquer argumento que diga que o MGTOW foi criado para reagir ao feminismo, etc. O MRA, ou MRA, que é o ativismo do direito dos homens, já estavam há décadas e décadas dialogando com a sociedade, combatendo o feminismo sem ter qualquer resultado substancial. Então alguns caras lá dentro começaram a questionar se o problema era de fato o feminismo. E houve um racha dentro do movimento. E começaram a designar esses caras desgarrados do movimento como aqueles que seguiram outro caminho, seu próprio caminho. E assim foi se formando a sigla para se referir a estes homens. Com o tempo, esses homens assumiram a sigla para si mesmos, para facilitar o debate. É como se fosse uma hashtag, um ponto de identificação para saber que o assunto tratado naquele fórum seria diferente do MRA. E mais adiante isso acabou crescendo e se tornou uma comunidade. O tempo passou e MGTOW foi se refinando. E embora alguns adotem como um estilo de vida, em essência, já deixou de ser até mesmo um símbolo de ex-MRA. Dentro de um contexto histórico, esse termo foi criado muito recentemente. E o que ocorre é que alguns MGTOW pegam eventos lá atrás para justificar se fulano era ou não MGTOW. Se pensarmos apenas como estilo de vida, vamos concluir que Nikola Tesla, Schopenhauer e até mesmo Jesus Cristo e Gandhi foram MGTOW. E isso não é verdade. Por ser um vídeo-resposta, eu não quero me prolongar muito no assunto, portanto, se fosse dizer em poucas palavras o que é MGTOW, seria uma comunidade de homens pensadores livres que colocam a si mesmos como prioridade. Ou seja, temos homens conservadores, liberais, de todas as etnias, de todas as religiões. Sim, tem cristãos, tem ateus, tem umbandistas, espíritas, muçulmanos, budistas, taoístas, tem uma cacetada. Tem tradicionalistas, tem libertários,
é impossível ter um progressista. Pelo menos eu julgo assim. Mas pode haver um socialista mais raiz, tipo um stalinista, alguma coisa assim. Enfim, tem de tudo quanto é tipo de homem, porque todos temos uma coisa em comum. É isso mesmo que você está pensando. Então, MGTOW é uma comunidade de homens que falam somente para homens na internet, ponto final. Apesar de muitos dizerem eu sou o MGTOW, na forma isso está incorreto, porque MGTOW não é uma identidade de um coletivo, e sim um símbolo de uma comunidade. Agora, no mérito, está correto, porque isso facilita a identificar o tipo de conteúdo que aquela pessoa irá tratar. Agora, os homens que compartilham de seus pensamentos MGTOW possuem ao menos 3 pontos de convergência. O primeiro deles é o manifesto do não. Basicamente, quando se toma consciência do mundo ao redor, o homem praticamente se torna um vírus do sistema. E se ele não toma medidas para sobreviver, o próprio sistema o destrói. Parece que a sociedade gosta de dizer o que nós homens temos que ser e o que temos que fazer para sermos considerados homens de verdade. Mas ela não nos recompensa em nada. Nos dão 1001 responsabilidades, mas nenhuma recompensa por essa responsabilidade. Não somos donos do nosso dinheiro, das nossas propriedades, dos nossos filhos, da nossa família, da nossa vida. Tentam nos colocar num pensamento de colmeia onde somos peça-chave para manter a sociedade andando. Mas isso é uma mentira, porque somos tratados com total desprezo e descartabilidade. Eu não preciso dar exemplos aqui, porque a Yu mesmo deu exemplos de como homens são tratados pela sociedade no vídeo dela. Daí chegamos no segundo pilar, autoconhecimento. Aqui é uma outra coisa que os detratores do MGTOW não tocam no assunto por desonestidade e mau-caratismo mesmo. Por ser um pensamento voltado para a individuação, MGTOWs são pensadores livres. A primeira coisa que um homem lúcido faz é reconhecer suas fraquezas e trabalhar nelas, e assim buscar dentro de si mesmo a virtude de ser um homem que foi surrupiada dele enquanto estava na fase de crescimento. É nesse momento que muitos começam a se isolar para buscar tal conhecimento, alcançando o alento na sua própria mente, redescobrindo o valor do masculino e buscando a autovalidação. Ao conseguir desintoxicar a sua mente, ele consegue ver os problemas sociais com maior clareza e tecer críticas racionais e até mesmo encontrar soluções e realizar predições. Não à toa, muitas coisas que os MGTOWs já previram aconteceram, e a mais recente previsão acertada foi a quinta onda feminista, que já faz uma década que a gente já está avisando sobre isso. O feminismo de direita, que eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal, e se quiser saber mais predições, acredito que a mais famosa seja a bolha misândrica. Basta procurar no Google The Misandry Bubble. E como último pilar, e não menos importante, alcançar a equanimidade. E é aqui que muitos acabam até comparando o pensamento MGTOW com um pensamento estoicista. Alguns procuram propósitos maiores para si do que apenas ter um bom emprego, casar, ter filhos, ser um boi de carga ou fábrica de novos escravinhos do Estado, porque foi assim que tentaram programar os homens durante toda a sua vida. Ou seja, nascer, crescer, estudar, ter um bom emprego, casar, ter filhos. E como recompensa? Se divorciar, perder contato com o filho, transferência de renda através de pensão alimentícia, alienação parental, falsa acusação de abuso sexual, masculinidade tóxica, desculpe por ser homem, etc, etc, etc. Por isso, este é o momento do homem colocar um propósito mais recompensador para ele, sem encher o saco de ninguém e ninguém enchendo o saco dele. Mas não é o que parece, não é mesmo? Embora a Yu tenha sido cordial, temos uma turminha aí que tá com um bumbum dodói, um ódio desmedido e promovendo uma cruzada, uma missão templária contra os MGTOW. São os Homo Sanctus, defensores de Atena, que apesar de estarem no mesmo barco que qualquer outro homem, nos consideram como uma ameaça ao sistema perfeito deles. Desculpe o termo, mas a maioria desses caras são neoconservadores, pseudo-tradicionalistas, Zé Punheta, esquizofrênicos, que precisam de um espantalho para bater, porque o que eles ganhavam de views na época das eleições, hoje já não ganham mais, e precisam inventar uma nova ameaça. Não são os MGTOWs que estão fazendo a taxa de natalidade cair desde a década de 60, nem diminuindo o número de casamento e aumentando o número de divórcios. Fica a dica. Uma outra coisa que a Yu fala no vídeo dela é que MGTOW é uma reação ao feminismo. Nossas conclusões vão além disso, Yu. O feminismo é um dos sintomas da sociedade pós-moderna. Nós vemos isso de uma maneira muito mais profunda. Enquanto estamos inseridos dentro da sociedade, fazendo parte dela, não conseguimos enxergar coisas óbvias. Mas quando saímos da sociedade, lógico que de maneira metafórica, enxergamos muitos sintomas com uma raiz em comum.
O próprio pós-modernismo é um sintoma. Então, para alcançarmos qual é o verdadeiro problema, qual é a causa, precisamos voltar às bases, analisando aspectos biológicos e psicoevolutivos, abordando temas totalmente controversos. Eu lembro que em 2013 houve uma ascensão de canais no YouTube antifeministas, e isso perdurou até 2017. Já em 2018 e agora em 2019, a galera enjoou disso, porque bater nas ideias feministas é chutar cachorro morto, e também não adiantou absolutamente nada. Todo dia, uma lei feminista nova é aprovada no Congresso. Bolsonaro, o estandarte do conservadorismo brasileiro, colocou uma feminista como testa no Ministério da Mulher. E tem youtuber conservador que diz que não somos dignos de beijar os pés dela. Esse é o nível que a gente está hoje. E igualitarismo e complementarismo são duas correntes de pensamentos que pareciam trazer alguma solução para os ataques feministas contra os homens, mas também outra coisa que deu errado. Falar contra o feminismo é um assunto estreito, sem muito para onde correr, ou seja, esgota rápido. Os MGTOW vieram com uma análise completamente diferente, e a porrada foi intensa quando eles saíram dos fóruns e vieram para a Surface. Nosso assunto é quase infinito, exatamente porque exercitamos a reflexão sobre tudo, não só o feminismo. Ayu, você disse em seu vídeo que os MGTOW acreditam que os homens devem ter o mínimo de contato possível com as mulheres, porque acreditam que em algum momento as mulheres irão fazer mal para eles. Isso está incorreto. Nosso problema nunca foram as mulheres, e sim os homens. Sim, quem faz a máquina do sistema rodar, como está hoje, são os homens. Quem tem o poder para manter ou mudar isso, continua sendo os homens. As mulheres, elas são peões, juntamente com a grande massa de homens. Se você me perguntar quem são os maiores detratores da comunidade MGTOW, eu não vou te responder. São os esquerdistas, são as feministas, etc. Eu vou te responder, são os tradicionalistas neoconservadores do sexo masculino. Tu vê um progressista aqui e ali falando mal, mas por incrível que parível, são homens também. Mas a grande massa dos detratores, de fato, são os neocon tradicionalistas homens. Agora você imagina se esses caras têm o poder da caneta. Se eles tivessem o poder de criar qualquer lei. Entende agora? São homens como eles que criam e passam leis diariamente de privilégios para as mulheres em detrimento dos homens, causando a desgraça dos mesmos. Recentemente, o Bolsonaro passou uma lei que a polícia expulsa o homem da sua própria casa em caso de violência doméstica. Mas sabemos que a maioria das acusações são falsas. Eu já vi você falando isso no seu canal também. E aí? Nada é preto no branco. Por volta de 1 minuto e meio do seu vídeo, você fala das mulheres unicórnio. Isso dá a entender que acreditamos que a maioria das mulheres são perversas, malignas. Isso também é um grande equívoco. A maioria de nós temos mães, irmãs, primas, amigas. Eu, por exemplo, tenho uma grande amiga. Nunca achamos que não existe mulher para casar e se relacionar, e nem acreditamos que a maioria das mulheres sejam perversas ou malignas. Nossa crítica está na intervenção do Estado nas relações amorosas. Apesar de existirem sim megeras, mulheres cruéis, acreditamos que existem mulheres boas. Porém, nesse jogo de roleta russa, o homem perde em todos os aspectos. Existe uma analogia boa para isso. O Estado colocou uma arma apontada para o homem e deu poder para a mulher de decidir se o Estado vai apertar o gatilho ou não. Se for uma mulher cruel, headshot. Se for uma mulher mais ou menos, talvez um tiro na perna ou no braço. Se for uma mulher boa, talvez ameace que vai mandar atirar, mas não atira. A questão é que o homem sempre perde enquanto o Estado interferir. Um pouquinho mais para frente, você vai dizer que se fosse homem também teria medo das mulheres. Nós não temos medo das mulheres. Tememos o Estado, que é mais forte que a gente, que tem o monopólio da opressão e que está aí para qualquer hora destruir as nossas vidas. Esse é o ponto. As mulheres deixaram de casar com os homens para ter proteção e se casar com o Estado. Você também fala que as mulheres não precisam de um movimento como o feminismo. Eu concordo com você. O movimento feminismo não fez nada. Quem fez foram os homens que caíram no conto feminista. Como, por exemplo, esse cara aqui, Warren Farrell, um filósofo e cientista político que lutou a favor do feminismo e depois caiu em si e pensou "What the heck am I doing?" E escreveu vários livros como Por que Homens São Como São e O Mito do Poder Masculino. Eu acho que assim é uma tradução livre, eu não sei se existe esses livros em português. Quando você fala
Se MGTOW é uma coisa boa ou não, aí já é opinião, e sinceramente os MGTOW não se importam se acham que é bom ou ruim. Quem tem que achar se é bom ou ruim é o homem que tomou no toba a vida inteira, e se ele continuar tomando no toba, se ele vai continuar tomando no toba ou não. Mas em relação às suas conclusões, o ser humano tem necessidade não de fazer família, de ter filhos, de ter relações homem e mulher profundas. Não é isso. O ser humano tem necessidade de aceitação e pertencimento. Essa é a palavra. E muitos homens têm encontrado na comunidade MGTOW conforto, uma palavra amiga, um alento. Muitos fazem amizades, acabam dividindo o AP. A necessidade do sexo é um instinto biológico para a preservação da espécie, só isso. O que um homem hétero pode conseguir da mulher é o sexo, e o que uma mulher hétero consegue do homem é engravidar. Isso eu estou falando biologicamente, né, no nosso instinto animalesco de preservação da espécie. Quando o MGTOW critica as mulheres, é sempre a nível biológico e psicológico. E, surprise, motherfucker, criticamos muito os homens também. Tanto é que o meme gado de valor, gado provetor, surgiu no meio da nossa comunidade. É uma forma de crítica aos homens. Não dá para ser misógino e misândrico no mesmo discurso, não é mesmo? Mas é isso. Nas demais coisas que a Yu disse, são coisas que eu concordo, ou simplesmente são coisas opinativas e opinar todo mundo pode. Eu quis focar mais no campo das definições e ideias que ela tem e disse no vídeo sobre a comunidade MGTOW. E só reforçando aqui para os meus inscritos que eu não faço vídeo resposta a detratores, pessoal. Eu não dou atenção a gente estúpida e baixa. Fiz aqui um vídeo resposta para a Yu porque é um canal que alguns MGTOW estavam divulgando, por exemplo, o nosso querido Viking de óculos, que divulgou ela no seu canal, e ela fez um vídeo cordial, não ficou fazendo ataques desnecessários e parece ser uma pessoa razoável. Vou colocar o vídeo dela aí embaixo para quem quiser conferir e vejo vocês na próxima, forasteiros.